Fala pessoal, beleza? Hoje é dia 26 de maio, quarta-feira. Bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando aqui pelo índice e depois passando para o dólar. Bom, galera, a gente percebe que o índice abriu em gap de alta, né? Já impulsionando um movimento altista. Entretanto, ele acabou travando aqui nessa região de topo do dia anterior. A gente percebe que aqui era uma região de defesa, né? Então isso aqui acabou segurando a princípio o índice, né? Logo no início do dia, ó. Os topos do dia anterior acabaram segurando o índice aqui, tá? E aí, o que que aconteceu? Como ele estava longe das médias e as médias estavam fazendo a inversão, ele acabou fazendo um movimento corretivo. Quando ele fez o movimento corretivo e ancorou nas médias e as médias já estavam alinhadas, aqui saiu uma ignição. Então aqui já caracterizou um possível cenário altista, né? Um possível cenário de compra. E aqui a gente consegue notar fundos ascendentes, né? A gente consegue notar claramente que o índice está trabalhando em fundos ascendentes, ou seja, ele está trabalhando aqui com uma LTA ancorada nele, certo? E aqui o que aconteceu? Em relação ao dia anterior, se a gente pegar toda essa retração, a gente consegue notar que ele rejeitou aqui nos 50%, entrou um candle de defesa, né, na região da VWAP do dia anterior. Entretanto, ancorou na 20 e aí acabou explodindo, tá? A grande questão é que pelos 5 minutos você não conseguiria pegar essa compra, porque se você fosse esperar realmente o candle fechar, né, o candle fechou aqui. Estava muito longe da média e não valeria uma entrada. Agora, pelo 2 minutos, olha lá a configuração que fez, tá? Pelo 2 minutos ele deu uma possível entrada exatamente aqui nessa região. Então, realmente valeria a pena você pegar essa operação aqui e projetar ela para cima, tá? Minimamente ela chegou a andar aí uns 400 pontos, que basicamente você poderia pegar esse fundo, esse topo e trabalhar com o espelhamento, beleza? Ó, a gente percebe que o terceiro alvo foi cravado lá em cima, o terceiro alvo do espelhamento. Deixa eu voltar aqui por 5 minutos para vocês verem, ó. Então, esse espelhamento aqui projetado para cima a partir dessa entrada, projetou basicamente 500 pontos, tá? E o mercado realmente foi pegar. Ou você também poderia trabalhar nesse cenário aqui de pivô, né? Porque o índice subiu e ele caiu. Então, ele deixou esse topo aqui. E a gente percebe que essa retração foi exatamente no 61,8. Então, quando ele rompeu esse topo aqui, você poderia pegar essa projeção e trabalhar na expansão aqui desse movimento, tá? A gente percebe que ele simplesmente cravou o alvo lá, beleza? Então, você poderia trabalhar com o espelhamento ou a projeção. Então, os 5 minutos nesse caso, ele acaba dificultando um pouco a entrada, a não ser que você tente antecipar, né? Mas, no geral, o 2 minutos ele acaba mostrando uma confirmação antecipadamente do 5. Beleza? E aí quando ele chegou aqui em cima, a gente percebe que ele começou a fazer movimentos laterais, né? Ele perdeu a força. Ele já estava na região de 61% dessa retração macro, tá? Ele até chegou a passar um pouco. E aqui ele ficou ancorado nas médias, né? Esse candle, a princípio, foi um candle bem bonito, né? De continuidade do movimento. Só que aqui o que ele começou a fazer, galera? Ele começou basicamente a trabalhar num cenário de uma deriva, né? Ele começou a estruturar aqui uma deriva. Deriva basicamente é uma figura de reversão. Deixa eu pegar aqui e jogar um pouco mais para frente para vocês verem. Então, olha lá. Então, ele veio de um movimento ascendente, acumulou de forma ascendente, né? Entretanto, perdendo a força. A hora que o mercado rompeu essa deriva, que basicamente foi aqui, né, nesse candle, ativou a inversão de movimento. O problema desse movimento do índice é que foi um movimento extremamente lateral, né, galera? Ele acabou quebrando a galera aqui, porque ele perdeu a força, né? Ele não pegou direção, ele ficou de lado, né? Aqui ele começou a trabalhar com fundos, com topos descendentes. Entretanto, toda a estrutura dele estava feia, porque as médias móveis estavam flat, né? Estavam invertendo, mas a princípio os movimentos estavam de lado e o mercado realmente acabou não evoluindo tão bem, né? Então ficou um movimento bem feio. Aí aqui nesse candle, nessa inversão de movimento, ele caracterizou uma continuidade da queda, né? E aí ele veio ancorar aqui na VWAP semanal, certo? E essa VWAP semanal, na verdade, foi um movimento interessante, por quê? Porque aqui foi a troca de polaridade, né? Olha aqui, ó. Aqui aconteceu a troca de polaridade da região anterior que eu comentei com vocês. Então aqui a gente tinha topos, e depois esses topos acabaram virando
regiões de fundo, certo? Então a antiga resistência virou região de suporte. Então assim, eu não vi muita coisa no índice, né? Infelizmente fui operar nessa região, tentei fazer umas 3 operações aqui e acabei me dando mal, tá? Perdi o movimento de alta porque eu não estava operando nesse horário, mas aqui nessa região aqui eu acabei sentando na graxa. Mas faz parte, né? Faz parte do processo, vamos para cima. E aí o índice que ele fez aqui também, ó, ele acabou estruturando o rompimento de uma LTB, né? Aqui a gente tinha uma LTB que foi feito, na verdade, 4 testes, né? Tinha 4 testes aqui nessa LTB. A partir do momento que ele rompeu, ele voltou, trocou polaridade de novo, subiu, mas sentiu, né? Por que ele sentiu? Porque essa região aqui era a região de 61,8 dessa queda. Então o índice testou 2 vezes e fez um movimento de reversão. Beleza? Então essa foi a minha visão aí do índice. Em relação ao dólar, o dólar acabou gerando também boas oportunidades, né? No início do dia ele abriu em gap de baixa, já fazendo um movimento corretivo. Aqui a gente percebe que o dólar acabou ancorando nessa região de suporte, né? Vamos pegar aqui, ó, ancorando nessa região de suporte. Entrou o fluxo comprador, estava longe da média de 9 e ativou um espelhamento, né? Esse espelhamento com esse topo e esse fundo, se a gente pega e faz a expansão do movimento, a gente percebe que o dólar foi lá e acabou pegando, tá? O alvo também entrou um fluxo bem direcional aqui, ultrapassou as médias móveis, afastou das médias e aqui acabou fazendo um padrão de reversão, né? O preço de fechamento de reversão. E aí ele fez um movimento corretivo e entrou o fluxo vendedor de novo, impulsionando o dólar para baixo. A grande questão é, pelos 5 minutos você não consegue visualizar uma estrutura onde você consegue projetar um alvo, né, de forma clara aqui para baixo. Já pelo 2 minutos, se você colocar aqui, o que o dólar fez? O dólar acabou deixando um pivô no meio do caminho, né? Porque ele tinha esse topo, ele caiu, pivotou aqui na VWAP semanal com a VWAP diária e depois ele caiu, tá? Então, através desse micro pivô, se você pegar Fibonacci e projetar para baixo, olha lá onde que ele veio, ó. Você pega esse topo, esse fundo, e aí vem projetando, ó, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Então, ele cravou o terceiro alvo da projeção de Fibo pela microestrutura dos 2 minutos, coisa que pelo 5 você não conseguiria visualizar. E a inversão de movimento foi tão forte, né, através desse candle de ignição, que ele nem voltou para testar a média de 9, né? Ele caiu reto. E aí, pelo fato de ter afastado muito das médias e encontrado aqui também uma zona de defesa, né? Ele acabou, obviamente, retornando o movimento. Retornou o movimento, fez um pivôzinho, né? Esse pivôzinho foi na região de 50% também desse movimento aqui, ó. Certo? Então falhou fundo e acabou retomando o movimento de alta. E aí o interessante foi que o dólar basicamente ele acabou deixando uma estrutura de um canalzinho aqui, né? Olha lá. Ele acabou deixando essa estrutura de um canal, né, uma bandeirinha, vamos dizer assim, de baixo, que foi rompida, mas o movimento ficou lateral. Essa região aqui não estava favorável, né? As médias não estavam alinhadas, a gente percebe que as médias estavam acumuladas, né? Até aqui mesmo, ele acabou também formando um outro canalzinho de baixo, certo? Então ficou um canal dentro de um outro canal. Olha lá, certo? E aí, aqui basicamente não vi boas oportunidades, beleza? Então, uma das melhores oportunidades que teve foi a oportunidade de venda, né? Pela microestrutura dos 2 minutos. E também, para quem pegou essa alta, né? Na inversão do 2 também acabou se dando bem. Essa inversão do 2 aqui acabou gerando bons gatilhos de entrada, como por exemplo nesse candle, né? Esse candle aqui, nesse candle aqui, nesse candle de continuidade do movimento acionando o pivô. Então o 2 ele acaba sendo bom nesse aspecto, porque ele filtra, né, algumas entradas do 5 que a gente não consegue visualizar. Então essa foi a minha visão aí do dia, espero que vocês tenham gostado, vamos para cima e a game porra!